Salve, salve, amigos da TV 247. Eu sou Ricardo Negoton e esse é o programa Um Tom de Resistência, que hoje recebe a cantora e compositora Dorina Barros. Dorina, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Fala comigo, bem-vinda. Bom dia, um prazer também estar aqui. Bom dia mesmo com essa história toda acontecendo, a gente tem que dar bom dia, né? Que nem Gonzaguinha falava. É mesmo com tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. É verdade, apesar dos pesares, temos que sempre que pensar positivo, né? Que lugar maravilhoso esse que você está aí, Dorina. Tão verde, bonito aí, né? É, é lindo. Aqui, Alto da Boa Vista é muito bonito. Ah, maravilha. Dorina, vamos aos trabalhos aqui. Dorina, fala pra gente aí como foi que começou a sua carreira na música. Menino, eu até hoje, eu acho que eu não tenho a história de carreira, não. Tem história de vivência dentro da música, dentro do samba, dentro de uma cultura popular, porque eu nunca tive gravadora, eu sempre fui independente, então eu nunca me pautei em carreira, não. Eu tenho histórias boas para contar dessa minha passagem aí de quase fazendo 28 anos que eu tô trabalhando, estou sendo a operária do samba. E fico feliz porque a gente conseguiu muita coisa quando a gente se juntou, né? Então, foi bem bacana. O último projeto agora, o último não, mais recente, que foi As Mulheres na Roda de Samba, está dando super certo. Esse ano a gente está homenageando a Elza Soares. São quase 32 cidades, 28 do Brasil e 4 de fora, Itália, Portugal, Argentina. Agora tem também do Canadá, que eu acho que é Toronto. Então Bacana. a gente vai fazendo, a gente faz. Mas dentro da minha discografia eu tenho 9 CDs e 2 DVDs. E tem participações no Samba Book do Martim da Vila, tenho participação na Cidade do Samba, que é um projeto do Zeca Pagodinho, tenho também da Casa de Samba 4, que eu cantei com o seu Walter. Então, eu fico feliz, assim, de poder... E tem do Gabrielzinho de Irajá. Aliás, Gabrielzinho, um beijo. Gabrielzinho, dia 16 de agosto, vai estar fazendo uma live no Opa, YouTube, patrocinada. Estou toda feliz com isso. legal. Bacana. Pode fazer o jabá dele aí pra gente também. Dorina, você falou que teve muitas histórias na carreira. Você se lembra de alguma que você pudesse contar para nós aqui rapidinho? Alguma história Menino, curiosa que te marcou, assim? são muitas histórias, né? Ah, Tem histórias que não podem ser contadas, e tem histórias. Deixa eu... essas aí, deixa quieto. Como diz a outra lá, abafa o caso. É, abafa o caso. Mas eu tive convivências com pessoas assim, como Nelson Sargento, com a velha guarda Mangueira toda, que eu gravei muito e saí muito com a velha guarda Mangueira também, a velha guarda Portela, que é da minha escola do coração, seu Monarco, sempre a gente saía fazer shows, Casquinha, o velho Argemiro, tia Surica, tia Doca, tia Eunice, maravilhosa, sempre me ensinaram muito, tinha muita história, elas contavam muitas histórias. Só gente E, fraca, né? e depois a nossa geração, que eu sou da geração do cacique, né? Todo mundo está fazendo 60 anos agora, a nossa geração já acumulou essa história e já está contando outra história, né? E as nossas histórias também são legais, são bacanas, de reencontros, de, de reestruturação, de, de visão de vida, né? Porque nós viemos de uma década, nós viemos da ditadura, né? Então, ao mesmo tempo que nós viemos da ditadura, nós tivemos a liberdade de criar muita coisa, porque a gente era do subúrbio. Eu acho que eles não olhavam muito para lá, né? A censura que eu estou falando, que a gente acabava fazendo muita coisa, conseguia fazer. Eu fiquei assustada quando entrei para a faculdade, que tudo tinha que passar pela censura, foi muito estressante para mim. Porque a gente fazia festival lá na UERJ, né? E tudo tinha que ir para a censura, e a censura censurava tudo, né? Não voltava uma música com uma letra inteira. Enfim,
E nós tivemos essa experiência também de sabermos nos organizar, né, para poder aparecer. Foi isso que aconteceu com as rodas de samba naquela época. Nasceram naturalmente, mas depois, com o fundo de quintal se profissionalizando, os outros foram se profissionalizando também, né, todos que faziam parte da roda. Então, se estruturou um samba mais forte, né, novo, né, porque eu acho que a cultura está sempre sendo lida, relida, indo para trás, indo para frente, tendo conexões, né? Aí vem o samba rock, vem o samba soul, e isso é muito bom, né? Samba funk, isso é legal, porque parte da gente. A gente não pode nunca dizer não ao que um artista, um ser humano, que a gente veja que seja, que venha do popular, faça, porque ele está reunindo coisas da vida dele e que fale do cotidiano dele, da onde ele vive, de onde ele vem, né? Então, eu acho isso importante. Com isso, eu vou cantar uma música. Oi, fala, Ricardo. Você falou aí de música popular, e ainda tem um preconceito, né, contra compositores populares, né? Mas veja bem, eu passei muito por esse preconceito, porque eu lutei muito e aprendi com outros que já lutavam antes, o Delso, o Marco Andrade, formaram o Panela de Pressão, o Jorge Dangol. Era um projeto que queria trazer a arte suburbana mais para o centro, mais para a Zona Sul, para eles conhecerem. A gente sempre sofreu. Isso foi a época de 70. Em 80, a gente tentou com samba, lá através do Cacique de Ramos, através das rodas de samba, e eu acho que fica meio assim. É claro que eles detêm, quem está lá na Zona Sul, quem é branco, quem é homem, detém essas pontes, né, de fazer acontecer, de assinar com um contrato, de você entrar numa produção bacana de um projeto. Tu ia numa gravadora, quando existia gravadora, né? O diretor era tudo homem e era branco. Eu acho que o único que eu conheci, que era negro, foi uma vez na Sony, ficou um tempo lá, o Adilson Vitor, e como é que era o nome dele, que era do Golden Boys, que foi até um produtor da Beth Carvalho, que era um dos cantores do Golden Boys, eu não lembro o nome dele, mas ele é muito bom também como produtor. Então, eram poucos que tinha, e mesmo assim, eram poucos. Aí, o que eu estou falando é que, assim, eu tenho aproveitado essa pandemia para fazer alguns cursos e ler mais sobre a história da cultura popular em geral, em especial do samba, porque eu sou daqui. E mesmo assim, o samba sempre furou esse bloqueio, né? O samba sempre conseguiu, né, dar a volta, porque às vezes as pessoas confundem um pouco a coisa do artista com a cultura do povo, né? Assim, a cultura do samba é uma história que ela vai ficar lá sempre, porque a gente vai ter sempre aquelas pessoas da comunidade que vão para lá, que às vezes a gente também discrimina a escola de samba, mas é a escola de samba que mantém unida, é aquela roda de samba que mantém unida esse tipo de ser que é a cultura do samba, né? Porque o samba não é só tocar o samba ou cantar o samba é uma coisa de vivência mesmo, vivência social, de trato social. Então, na realidade, ela vai estar sempre aí. Então, assim, se o artista não faz sucesso, né, porque ele não tem essas entradas, a gente podia... eu estou em vários grupos de subúrbio. Eu tenho colocado isso. A gente tem que começar a trabalhar o subúrbio, que ele nos olhe, e não olhe só o que vem de fora, o que dizem que é bacana, que faz... Que é cult.
Não, nem é cult, não, Ricardo. É que faz sucesso. Eu tenho um filho de 13 anos que só escuta. Eu tenho outros 2 filhos, né, mais velhos. Eles também escutavam de tudo, mas esse de 13 anos ele está sendo bombardeado por causa da internet de coisas americanas, sabe? Que traz aquele tipo de tocar, aqueles dizeres que não tem nada a ver com a gente, sabe? Um tipo de desrespeito à mulher, né? Então, é fazer muito a cabeça deles, porque, no final das contas, cara, tudo passa pela educação, né? Porque quando você vai para uma comunidade que se reúne tudo, a educação humanizada também está ali, não é só a educação da escola. Quando isso se dispersa, a criança fica sem aquela cultura, sem aquele educação quando eu digo humanizada, é de respeito, é saber diferenciar as coisas, entendeu? Enfim, eu acho que todas as lutas que estão sendo levadas agora em separado, elas poderiam ter um canal só, que seria pela educação, para que isso se modificasse. Isso não vai se modificar por lei. Claro que lei é super importante, tem que botar na cadeia mesmo, homofóbico, racista, fascista, tem que pôr na cadeia. Mas a gente tem que ter na criança, né, que vai para a escola, já um aprendizado de não crescer uma criança assim, entendeu? Senão vai ter que ficar usando isso a vida inteira. A gente tem que começar a trabalhar essa coisa de humanizar o aprendizado, né? De fazer a criança voltar a brincar. Eu já mudei tudo de assunto, né, bicho? Eu sou terrível. Não, tranquilo, fica à vontade. Eu fiz história, eu não serviria para dar aula, que eu entro num assunto e saio em outro. Mas, enfim, falando sobre aquele assunto primeiro, eu vou cantar uma música do Seu Monarco, então. Vou contar para vocês minha vivência no morro. Já morei na favela, morei no Salgueiro e lá no Preto Forro. Lá no Morro do Pinto, confesso, não minto, também fui feliz. Me mudei para Mangueira, fui para Cachoeira, depois fui morar na Matriz. Agora eu falo da minha infância querida, saudade do meu Cavalcante, meus primeiros passos na vida. Foi bela minha trajetória, saudade do meu Tuiuti. Minha presença é notória no Andaraí, relembrando a planície. Já morei na Portela, conheci Doralice, Niete, Eunice, Nozinho e Norela. Minha Nova Iguaçu, de Lolote Bilu. Circulei pelas áreas das ruas brejeiras de Cabo Sul. E aos velhos amigos, um abraço de fé. Se sentirem saudades, me procurem lá no Jacaré. E aos velhos amigos, um abraço de fé. Se sentirem saudades, me procurem lá no Jacaré. Vou contar para vocês minha vivência no morro. Já morei na favela, morei no Salgueiro e lá no Preto Forro. Lá no Morro do Pinto, confesso, não minto, também fui feliz. Me mudei para Mangueira, fui para Cachoeira, depois fui morar na Matriz. Agora eu falo da minha infância querida, saudade do meu Cavalcante, meus primeiros passos na vida. Foi bela minha trajetória, saudade do meu Tuiuti. Minha presença notória no Andaraí. Muito bom, né, Seu Monarco? Maravilha, linda a letra, hein? Linda essa letra. Ele entrou nesse disco aqui, foi o meu segundo disco. Dá para ver? Dá. Samba.com. Linda essa capa aí. Teve a participação da Dona Ivone, eu dediquei a minha avó, a minha mãe. Maravilha. Dona Ivone Lara, Dona Ivone Lara. Ela foi gravar comigo esse CD, porque eu não tinha dinheiro, né? Aí eu só arrumei horário no estúdio mais barato de madrugada. Ela foi de madrugada lá gravar comigo. E foi essa música aqui, ó. Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Se o caminho é meu e é meu, deixa eu caminhar. Eu já disse a você, se o caminho é meu,
Deixa eu caminhar, deixa eu, se o caminho é meu. Deixa eu caminhar, se o caminho for de pedras, sou eu que vou tropeçar. Se o caminho for de agruras, eu que vou me amargurar. Se o caminho for de espinhos, sou eu que vou me espetar. Se o caminho for de rosas, eu que vou me perfumar. Se o caminho é meu. É muito bom, né? Maravilha. Dorina, deixa eu fazer um break rapidinho aqui, depois a gente edita, só para fechar a porta que está vazando um barulhinho aqui, rapidinho. Beleza. Beleza. Depois a gente corta lá na edição. Tá bem. Ah, tu tá gravando, não é ao vivo? Não, a gente está gravando. Ah, eu pensei que fosse ao vivo. 1, 2, 3, bacana. Dorina, você também é uma das fundadoras do bloco Mulheres de Zeca, né? E você também coordena um projeto chamado Mulheres na Roda de Samba, né? Me diz uma coisa, você já sofreu preconceito no mundo do samba por ser mulher e branca também? Eu não me considero branca. Eu sou mestiça, né? Uhum. Eu acho que no Brasil tu encontrar um branco é meio complicado. É verdade. Eu sou mestiça, tenho muito orgulho de ser mestiça. Minha mãe era negra, meu pai branco, minha avó negra também. Uhum. E na parte do meu pai tinha índio também. Meu pai veio de Ilhéus, mas a gente não conhece muito a história do meu pai. Então a gente só conhece a história da minha mãe, que é a parte negra toda da família. E assim, eu tenho 11 irmãos que são mulatos, outros com olhos verdes, e é mestiço. Eu sei que tem um movimento que fala da história da mestiçagem, do querer o embranquecimento, mas essa mestiçagem da minha família eu amo, eu adoro, e sinto, eu fico com muita dor no coração porque eu estudo história, né? Estudei história, então a gente sabe o quanto doeu, o quanto é triste, o quanto é vergonhoso para a nossa sociedade ter essa história e ver que esses governantes, como esses que estão fazendo agora de novo, né? E ver que a gente deixou fazer, né? Então, mas eu não tenho, assim, eu tenho muito orgulho de ser mestiça, muito, muito orgulho. Eu adoro ter essas cadeiras que eu tenho, eu adoro o meu nariz, eu adoro... uma vez eu conversando com a Nilcemar, ela estava fazendo o show do Cartola, né? Aí ela falou assim, Dori, eu não posso te chamar, porque a gente só está chamando negros. Eu falei assim, não tem problema nenhum, negros de pele, você está falando de pele preta, você está falando... porque... Aí você, eu falei assim, não, eu super entendo, eu acho que o colorismo tem muito a ver, porque pela cor da pele é que esse racismo é mais forte, né? Exatamente. Né? Eu acho que eu acredito nisso. Os pretos mais retintos, eles sofrem um racismo maior, mais acentuado. É um tema também que a gente ainda não está debatendo de maneira profunda na sociedade, mas vale a pena. Tem uns que são contra o colorismo. Não sei se você soube quando foram fazer a peça da Dona Ivone Lara, que aconteceu com a Fabiana Costa. Então, a Fabiana Costa. Mas aí eu expliquei, assim, eu amo a Fabiana, ela tinha toda a capacidade de fazer Dona Ivone, mas eu fui vizinha de Dona Ivone, né? Durante muito tempo. Quem reclamou que a parte que a parte do movimento negro que vê o colorismo como uma coisa que é importante ser colocada, que é importante ver, eu super entendi a parte deles, como eu entendi da Nilcemar também não me chamar. Mas é complexo? A Fabiana também é negra, né? Ela pode ter a pele mais clara, até eu acho que um pouco mais clara que a minha, mas ela é negra também, né? Eu acho que
que a gente, como artista, nesse caso, a gente tem que entender isso, que precisa se dar, né, também oportunidade para fazer um personagem que é negro, uma negra, né? Exatamente. Nada contra a Fabiana, que é uma excelente cantora, tem um vozeirão danado, mas eu também, na época, me posicionei contrário, porque eu acho que nós temos cantoras pretas mais retintas, entendeu? Com muita voz, com muita capacidade também de fazer o papel da dona Ivone Lara no teatro. Porque nós já tivemos aí, há um tempo, você deve se lembrar, que o neto do Silvio Santos interpretou Tim Maia numa peça teatral. Quer dizer, então a gente tem que ter cuidado porque o sistema é bruto, né? Esse processo de branqueamento, às vezes, é sutil. Então a gente tem que estar bem ligado nisso. Eu também acho. Eu sou, assim, como eu vivo dentro do samba e vejo que esse movimento no samba também é muito forte, então eu respeito muito. Assim, mas não me tirem também o meu prazer, o meu não, eu estou falando assim, eu estou falando em termos do que eu discuto dentro dos grupos de samba que tem isso. Não me tire o meu prazer, não me tire a minha história de ser mestiça e ter orgulho disso, né? Porque eu não vou me recriminar por ser mestiça, não existe isso. Agora, que é cruel, a gente já sabe há muito tempo, né? Outro dia eu estava lendo uma história ai, meu Deus, fugiu o nome dele, mas daquele homem que ia para o interior para pegar ouro, e que naquela época tinha um negócio de puxar a orelha, então eles arrancavam as orelhas, porque puxar a orelha, naquele tempo, era como se estivesse falando para você prestar atenção. Se você não faz o que eu estou mandando, eu estou puxando tua orelha. Tu sabe que isso tem guardado dentro da nossa tradição suburbana, né? A nossa mãe professoras faziam isso. Algumas professoras faziam isso com a gente no colégio. Comigo fez pra caramba. Né? Eu tenho essa orelha assim de tanto que me puxaram a orelha. Mas, enfim, isso vem dessa história que eu estou te contando. Que quem não prestasse atenção, não era só no escravagismo negro, não. Em todos os tipos de escravização, de escravatura. Eu não sei o nome. Cortavam as orelhas. Então, esse cara que entrou aqui no Brasil cortou 7.860 orelhas. Tu sabe lá o que é isso? Procura saber. Depois eu te mando. É muita orelha. Eu vou te mandar o livro. Eu vou te clicar depois, que aí se você quiser, você coloca o livro que fala sobre isso. Então, assim, tem muita crueldade na história da humanidade, né, gente? Muita crueldade. E eu acho que o movimento negro aqui veio com força nos anos 60, os anos 80 foi importante, depois teve os anos 90 que balançou um pouco, mas que veio com força nos anos 2000, porque o governo do PT deu oportunidade de se discutir. Ele não fez nada demais, não. Ele só fez o que um governo tem que fazer. Vamos discutir isso, né? Vamos botar em lei. É bom frisar isso, mas é sempre bom frisar isso, né? Que foi nos governos do PT, né, que políticas afirmativas foram criadas. Até então, nos outros governos, nós nunca tivemos políticas parecidas com essa. E, Ricardo, você tem que ver que, não sei, onde você mora? Jacarepaguá. Então, aqui eu estava morando, acho que na Tijuca. Não sei se está morando, eu sou muito de mudar, sabe? Eu não sei se eu estava em Santa Teresa ou na Tijuca. Eu aluguei uma casa na Tijuca, que eu não gosto muito de apartamento. Bicho, mas que alegria, porque na Tijuca tem muito colégio público. Que alegria quando eu passava assim e via aquelas meninas que estavam no nono ano, você está com 13, 14 anos, está naquela história de querer, né,
ficar bonita, e elas se achavam bonitas com os cabelos soltos, sabe, ou trançados, ou soltos mesmo, cabelão, né? E eu falei assim, caraca, que coisa boa, é muito bom ver isso, né? É saúde mental para essa criançada toda, e para a gente, né, que luta por isso, né? E você vê isso dando frutos. Por isso que eu estou te falando, passa tudo pela educação, né? Essa criançada toda, essa criançada que eu vi nesse ano, são essas que estão batalhando aí, que estão movimentando, fazendo o movimento negro funcionar, entendeu? Funcionar, que eu estou dizendo em termos de se afirmando, falando sobre, eu acho que foi super importante. E como eu ando muito pelo Brasil com shows, em São Paulo eu já via isso também. Eu fazia um samba com o Reinaldo em São Paulo. Gente, você não tem noção. Eram todos negros. E São Paulo tem essa coisa de não sei se é por causa do frio, de se vestir bem, de andar... Eles gostam dessa história, né? Então, era muita gente, todo mundo sabia tudo de samba, dançavam pra cacete, dançavam junto. Eu adorava, porque o Reinaldo demorava, às vezes, muito a chegar. Aí eu ia cantando, o grupo dele cantava e eu ia cantando, mas era muito bom, cara, muito bom. É maravilhoso. Aproveitando esse gancho aí, eu te perguntei se você já tinha sofrido preconceito no samba por ser mulher, porque numa entrevista ao Sem Censura, você fez uma pontuação sobre isso. Você disse que, ainda hoje, se uma mulher chegasse numa roda de samba ali masculina e pedisse para tocar, a rapaziada ainda olha meio assim, de lado, pô, qual é? Fala sobre isso aí. Então, mas, Ricardo, tem uma diferença, sim, porque quando você perguntou se eu sofri, eu não vi, eu não sofri. Porque desde criança eu estou nessa história, entendeu? Eu venho de Irajá, onde acontecia tudo, depois frequentei Boêmio de Irajá, depois frequentei rodas de samba, e sempre, claro que eu sempre estava atrás, né, fazendo coro. Eu não era que cantava, mas todos já conheciam de uma maneira ou de outra, né? O Arlindo Cruz também foi meu vizinho, ele morou ai, meu Deus, morou onde tinha Cetel, Aníbal Porto, que era uma rua antes de Irajá, mas você também só teve vizinho ruim, porra, pelo amor de Deus. Não. Zeca Pagodinho também foi meu vizinho, morava na mesma rua que eu. Lá em Irajá só tem coisa boa. O Gabrielzinho morava na outra rua. O Ney Lopes era amigo do meu irmão. Meu irmão foi testemunho de casamento do Ney Lopes, com o Geraldo. O Geraldo também era muito amigo de Ney Lopes. Camunguelo só vivia por lá. O Wilson Moreira foi casado com Sérvula, que era minha amiga de chupeta. A gente era amiga desde 1 ano de idade. Então, legal isso. Não tem como você... Ali, no subúrbio dessa época, Ricardo, a gente era muito misturado. Então, a gente não tinha essa história. A gente, pelo menos estou falando o Ney Lopes, uma vez numa entrevista, falou a mesma coisa que eu estou falando agora. A gente não via tanto o racismo explícito, né? Porque a gente era junto. Porque... Ele até falou, a minha irmã falou isso também, que a minha irmã também estudou na escola técnica da Mauá, que todo mundo nessa época queria passar para Mauá, né? Porque era uma escola do governo muito boa. E o Ney falou assim, metade era preto, assim, um pouco mais, mas o resto era pardo. Então, no meu colégio, quando eu estudei, eu nasci em 59, então em 70... Não, antes, né? 66, 67, a nossa turma era tudo misturado. Os marítimos, como era o nosso conjunto, era de trabalhadores, e trabalhadores é uma mistura de todo mundo, não tem essa história de você ser isso, você ser aquilo, não,
é uma mistura, tá todo mundo ali, todo mundo que é marítimo, nordestino, nortista, negro, branco, pardo, tá todo mundo misturado no mesmo setor. Trabalhador que vai e lá no Irajá, esses marítimos que foi para lá era do Partido Comunista, né? Então a Polícia Federal bateu lá em 76, levou alguns. Então essa é uma outra história. Bem, aí a gente estava falando de mulher. Então, assim, eu não tive muito, mas eu via que era só você olhar para uma roda de samba e ver que não tinha nenhuma mulher tocando, né? A Deise do Banjo, por exemplo, era uma das poucas mulheres que eu via acompanhando um cantor, que era o Almir Neto, isso já faz um bom tempo. Depois o Jorge Aragão botou duas mulheres, a Márcia e a menina do cavaquinho, que eu sempre esqueço o nome dela, eu acho isso um absurdo, mas eu sempre esqueço o nome dela. A Márcia Viegas e essa menina, mas agora também não tem mais. Então, não é só no samba, não. Em qualquer... O Milton Nascimento pega a banda do Milton, é só homem. Tu pega a banda do Chico Buarque, tem uma mulher que é a que faz os arranjos, né? Do Chico. E isso vem de cultura mesmo, porque na nossa época, poucas mulheres iam estudar música, né? E quem estudava não tinha muita oportunidade, ficava só naquela de ser professora, né? Então, essa coisa mudou. Quando a gente fez em 2018 o primeiro Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, nós descobrimos, primeiro que eu fui fuçar, eu gosto de fuçar, então fui fuçar dentro do Facebook, onde tinha grupos só de mulheres de samba, no Brasil inteiro. Entrava numa cidade, procurava, entrava em outra, e fui entrando em contato. Aí eu falei assim, a gente tem que fazer um encontro online, que a gente tem essa oportunidade agora, que a tecnologia nos dá, e mostrar que tem várias mulheres compondo samba, tocando samba. Então, mulheres tocando violão de sete, eu só conhecia a Samara. Agora a gente já está conhecendo várias. E com isso surgiu vários workshops ensinando a tocar cavaquinho, ensinando a tocar o pandeiro, ensinando a tocar o violão. Então, agora as rodas é mais recheada de mulheres. E a gente quer chegar a um ponto que não vai precisar mais ser só mulheres, que mulheres se reúnam com homens também, que ela possa chegar numa roda, pedir para tocar, e os homens não ficarem olhando de cara babaca para ela, ou querendo comer, ou querendo achar, você não toca nada, cara. Pô, vai entrar aí, vai estragar o som, sabe? Então, eu acho que está modificando, porque a gente se juntou. Tudo é você fazer junto, é reunir as pessoas, vamos trabalhar isso. E eu reuni, na realidade, em 2018, eu quis fazer isso, até por causa de um governo que estava entrando, que falava que mulher podia ser estuprada, né? Aí, exatamente. Eu falei assim, bem, a gente tem que se defender, vamos nos reunir, vamos fazer esse ciclo de afeto, de acolhimento, de cuidado, para a gente poder gritar e dizer, ó, você aqui não, amor. Não pensa que nós somos isso, não, porque nós não somos, e a gente não quer você aí. Dorena, entrando nessa seara aí, desse atual governo, você é formada em História, né? Como você falou, na UERJ. Isso, né? Não consegui me formar, não, cara. Eu comecei a cantar no corredor, fui cantando no corredor, depois fui cantar na concha e nunca mais voltei para a sala de aula da universidade. Eu estudei junto. Eu estudei junto com o Edson Santos. Paulão Sete Cordas no corredor da UERJ e o som rolava solto. O Edson Santos, nessa época, fazia ciências sociais lá. A gente fez muita campanha para Edson Santos depois. E eu morava em Irajá e, às vezes, eu perdi o meu ônibus. Aí a gente tinha que ficar ali na pracinha Niterói para ir trabalhar no outro dia direto, porque não adiantava esperar o próximo ônibus às 3h20 da manhã, 4h20, sei lá, que ia chegar em casa e ia voltar para o centro. Eu falei assim, vamos direto trabalhar. Como dei viradas ali, viu? Mas você tem uma história... Fala. Você tem uma história curiosa na UERJ, que você parece que foi sequestrada na época da ditadura militar. Conta isso pra gente, como é que foi isso? Menino, foi dentro da UERJ.
Isso também foi uma razão que eu acabei não voltando muito. Mas, graças a Deus, o cara bateu com o carro e eu consegui fugir. E fui para a delegacia da queixa, né? Quer dizer, fugi, um senhorzinho me deu carona, me levou até a delegacia lá do Leblon, o cara me levou lá para a puta que pariu, acho que era na Lagoa, foi na Lagoa, perto do Mistura Fina que ele bateu. Aí o delegado não estava acreditando em mim, foi meio... Mas eu tive uma amiga que morava em São João de Meriti, que também fazia várias coisas comigo, que sumiu, nunca mais ela apareceu. Mas eu apareci. Eu apareci porque eu dei sorte. Eu dei sorte que alguém parou, que o cara saiu correndo atrás de mim com arma, mas esse velhinho deixou eu entrar no carro dele e me levou para lá. E eu nunca soube quem foi a Aninha, porque ele me chamava de Aninha, eu falei assim, gente... Eu tinha certeza que não era eu, porque ninguém conhece meu nome. Dorina, ninguém ia chegar assim, vou pegar Dorina. Aninha não sou eu. Eles te confundiram, então, com outra pessoa, foi isso? Não, ele disse que era Aninha, né? Mas eu acho que sim, porque eu já tinha saído da Convergência Socialista. Eu não estava mais na Convergência, eu estava mais trabalhando a cultura dentro da UERJ, que a Anísia, que agora é presidente da Fiocruz, ela era do CA lá, e ela fazia parte de cultura, e eu entrei para fazer parte de cultura. Fizemos um grupo, eu, Júlio Alt, e mais 3, a parte de cultura, e foi quando ela se formou e saiu. Então, assim, eu não tinha tanto envolvimento com... na realidade, por causa da cultura, eu pregava umas peças neles, assim, pregava uma peça com o reitor de campus, superintendente do campus da UERJ, o reitor, né, porque para driblar essa história de censura, eu fiz o Dia da Criação, por exemplo. Toda vez que a gente fazia um festival, era censura, a gente não conseguia fazer o festival, porque não tinha música para apresentar. Então, eu falei assim, vamos fazer o Dia da Criação. A gente vai criar na hora. A gente vai criar na hora, não tem como ir para censura. Então, foi o meio de burlar. E eles ficavam meio putos comigo, né? Eu falei assim, porra, Dorina só fica aprontando aqui. Eu, às vezes, ia com uma saia, porque eles proibiram violão. Teve uma época que eles proibiram o violão de subir. O violão só podia ficar lá embaixo, não podia subir para o corredor. Então, eu ia com uma saia bem grande, botava o violão por baixo da saia. Como? Que saia é essa que você usava? Que cabia um violão debaixo dela? Não era um violão muito grande, né? Botava a saia aqui, botava o violão... Era um velelê, então, segurava e subia no elevador. E o mais interessante é que o pessoal que fazia direito era no 7º andar, e a maioria ia com revólver, né? E armado. E a gente não podia subir com violão. Então, eu fiz... Talvez seja por isso que houve essa história comigo. Por causa dessas coisas que eu fiz de tudo, não é, gente? Ó, eu fiz festa junina, que ninguém fazia. Eu tenho umas fotos de festa junina lá, maravilhosas. Eu fazia todo mundo de história, serviço social, ciências sociais, fazer quadrilha, dançar quadrilha. A gente agitava aquela porra, viu? Então já estavam de olho em você. Já estavam de olho em você. Já estavam de olho em você. Deviam considerar você meio subversiva. Era porque eu morava em Irajá. Você falou de cultura aí. Eu queria te perguntar como é que você está vendo aí o atual momento cultural do país, né? Com esses secretários de cultura que já passaram pelo atual governo, um que fez apologia ao nazismo, a outra que foi interpretar o papel de secretária de cultura como atriz. O que você acha disso, Dorina? O que você está achando disso aí? Eu acho que a gente tem que varrer essa...
essa parte da nossa história, jogar bem no ralo e deixar por lá, porque, brincadeira, é muita vergonha, né? É muita vergonha. Eu tenho muita vergonha de mim, assim, de ter permitido que um cara desse entrasse, sabe? Eu sempre, às vezes, eu fico conversando isso com os amigos, porra, a gente devia ter lutado mais, a gente devia ter feito. Não é possível que um homem desse tenha conseguido ir para a presidência, porque a gente sabia que ele ia fazer. Tá aí, a gente está sem ministro de saúde, está sem ministro de educação, acaba com o Ministério do Trabalho, enfim, tira tudo que a gente tinha conquistado. A gente voltou à barbárie, sabe? A gente dando carteirada, o cara dando carteirada. Na minha época, eu dava carteirada com CD. Uma vez eu fui parada pela polícia. Eu contei isso quando o cara deu carteirada. Uma vez eu fui parada pela polícia e eu tinha acabado de gravar o Samba de Almir. E aí o cara parou, aí pegou minha carteira, ficou, sabe, aquela coisa e tal. Aí ele olhou a carteira, sua carteira está vencida há 3 anos. Eu falei assim, e carteira vence? carteira não é boleto, né, Dorina? Boleto vence. Aí o cara falou assim, vence, a sua está vencida. Eu falei assim, bicho, desculpa, eu não sabia que vencia, porque eu tenho carteira nesse tempo aí, essa é a minha primeira carteira que eu tiro, eu não colhei para ela. E agora eu estou indo para um show, se você puder me liberar, você vai para que show? Eu disse, não, Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, você parece com Péricles. Eu falei assim, eu adoro Exalta Samba. Já ganhou o cara, né? Já ganhei o cara. Aí ele falou assim, pois é, cara, então, eu gravei um CD só com o Mig Neto. Porra, o rei? Eu falei assim, o rei. Tu tem algum CD aí? Eu falei, tá legal, vou dar um para você, um para o teu companheiro ali. Eu falei assim, não, ele não gosta, fica os 2 para mim. Ele gosta de cânticos, que eu quero fazer, ele gosta de cânticos, pode ir embora. Uma propina diferente, né? É a primeira vez que eu vejo alguém oferecer um CD como propina, né? Que coisa horrível, né? Mas, porra, cara, eu não tinha outro jeito, nem dinheiro se tinha, e eu não gosto de oferecer propina, eu poderia até ter deixado o cara continuar. Mas, ó, eu tinha um show para fazer, eu não podia deixar de fazer, porque era com o Mig Neto, então a primeira coisa que eu olhei assim, esse cara gosta de samba. E ele era, assim, sabe, um cara que você vê que vai ser legal com você, que vai ser bacana, eu falei assim, vou puxar dele um negócio que é parecido com Péricles, e eu adorava o Péricles, né? Eu tinha feito há pouco tempo, foi até coincidência, porque pouco tempo antes eu tinha aberto 2 shows do Exalta Samba, né? E eu sempre ia conversar com o Péricles. E era muito interessante, porque eles rezavam antes de fazer o show, eu achava aquilo bacana, mesmo que fosse... Eu achava bem legal. E ele chamava, às vezes, vem, Dorina, você falou, obrigada. E eu abri os shows dele. Abri os shows dele, Hã? O Péricles é um monstro, né? Porra, canta pra cacete. Porra, que voz é aquela? É um monstro. Mas... Ser trocado por Rodriguinho é foda. Mas vamos nessa. Enfim, a gente está falando sobre cultura. A Fórum fez uma pesquisa recentemente que apontava que o ex-presidente Lula foi considerado o maior presidente da história recente do país. Eu já acho que o Lula foi o maior presidente da história do país, não só da história recente, mas como de toda a história. Mas, enfim. Isso tem muito a ver com essas políticas, né, afirmativas de inclusão social e que fizeram com que a elite aumentasse ainda mais o ódio, né, pelo Lula. Porque, na verdade, o ódio pelo Lula é o ódio aos menos favorecidos, às chamadas minorias, que, na verdade, são maiorias, né? São minorias representativas, mas quantitativamente elas são maioria, né? Uma pergunta curiosa que eu queria te fazer. Se nós tivéssemos hoje na presidência o presidente Lula,
Você acha que nós estaríamos nessa situação, na pandemia, sem ministro da Saúde, como você citou antes, com esse descaso com as vidas dos brasileiros? Nunca, né? Nunca. O Lula tem empatia pelo povo, né? O que acontece é que o Lula montaria um governo voltado para o que ele acredita. O que ele acredita é que um país, uma nação, é soberana quando tem o seu povo junto com ele, né? Não tem seu povo. Eu não gosto da palavra cuidado, tendo seu povo respeitado, né? Cuidado lembra Crivella, que fala em Não cuidar das quero. pessoas. Então, Não quero ser cuidado melhor por não Crivella, falar de nem a cuidado. vaca tua. Nem eu. Mas eu concordo com você numa coisa que eu discuto muito, sabe, Ricardo? Que é elite. A elite que forja essa coisa toda. A elite que ficou com muita raiva. E é uma elite babaca, uma elite que não tem... Tem uma parte da elite que nem tem muito dinheiro, tem gente da classe média que quer ser elite e fica copiando esse tipo de pensamento da elite, até moral mesmo, que passou muito por moral essa história toda. Tanto que eles ficaram comprando o povo com essa história da piroca, né? Da mamadeira de piroca. Então, eu acho que... pois é, porque eles compraram essa história, né? Porque passa muito pela moral de tudo que estava havendo em termos de arte. Por que nós ficamos, o pessoal da cultura ficou como... Pô, esse pessoal que só quer tirar dinheiro da gente para fazer o quê? Que não sei mais o que lá, através da Lei Rouanet, né? Eles tentaram queimar toda a classe artística, né? Porque é através da arte que a gente abre as mentes, a gente vê possibilidades, e o Lula sempre entendeu isso, né? O Lula, e volto a falar, eu não gosto de falar só como o Lula, mas o PT, e eu tenho umas coisas que não estão batendo bem com o PT nessa agora. Eu acho que o PT tem que estar mais unido, o PT tem que parar e fazer uma reflexão, o PT tem que estar nos municípios, e nos municípios bem colocados, não é fazendo acerto com gente que não tem nada a ver, como está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, em algumas cidades. O PT tem que parar com essa história, sabe? Porque se juntar com essa coisa que está aí, não vai adiantar nada, hein? Sabe? A gente vai demorar mais ainda a ser o que a gente propõe a ser, que é um partido de trabalhador. E trabalhador... Dorena, você está me ouvindo? A tua conexão caiu aí. Oi, voltou. Dorena, a sua conexão caiu. É. Vamos voltar lá atrás um pouquinho? Depois a gente edita aqui. Caiu quando você estava falando... Do lance do PT. Isso, vamos lá. Fazer uma reflexão e se voltar, principalmente botar mais mulheres, por exemplo. Eu acho que tem que ter uma quantia melhor para as mulheres para se candidatarem, né, para poderem fazer a propaganda delas, para poder ter como elas aparecerem, mostrarem seu trabalho. Eu tô muito feliz com a Tainá, está vindo como vereadora, se Deus quiser ela vai estar, e eu tenho muito respeito pela Tainá, e eles têm que rever isso, de ficar fazendo coalizões em alguns municípios aqui,
com pessoas que não têm moral, sabe? Não tem ética. Então, não tem que fazer, cara, não tem. Tem que apoiar o povo de lá. Se você começar a não apoiar o povo que está fazendo dentro do município o trabalho do PT, o que esse povo vai... O que eles vão dizer? Né? Eu acho que tem que começar a pensar nisso. Eu acho que o PT aqui do Rio de Janeiro é preciso sentar, botar mais mulheres para conversar, para eles poderem entender que tem uns machistas que acham que a gente sempre fala besteira, e para poder se acertar. É necessário. Eu queria fazer duas pontuações com você sobre a questão moral da arte que você falou lá atrás e sobre a esquerda Nutella, que eu acho que está um pouco nutelizada de uns tempos para cá. Fazendo aqui um meia-culpa, você não acha que algumas manifestações artísticas que foram feitas naquele período, nós tivemos algumas manifestações de um grupo que se apresentava como feminista, não creio que aquilo ali represente o feminismo de fato, onde nós vimos mulheres evacuando, por exemplo, sobre a foto do atual presidente e de outras figuras políticas. Você não acha que manifestações artísticas, eu coloco aí entre aspas, como essas, não prejudicaram também, não criaram uma imagem de perversão moral, e isso foi associado à esquerda, sendo que aquelas figuras não representavam a esquerda, não estavam ali representando a esquerda de fato? Pois é, Ricardo, eu acho o seguinte, essas manifestações, também teve vou te dar um exemplo. Eu chamei uma vez as diretas no subúrbio, fui lá no Parque Madureira. Foi todo mundo, quem me deu muita força foi o pessoal da CUT, PT foi, a Jandira foi, a Marielle ainda era viva, foi, e foi muito importante, porque o pessoal, importante porque o pessoal do samba foi, Seu Monarca foi cantar, Zé Luiz do Império foi cantar, todo mundo que eu chamei assim, pô, vamos lá, vamos dizer diretas já, por causa da história do Temer, né, depois que fizeram com a Dilma, que aquilo foi um absurdo. E o que eu vejo? As mulheres do subúrbio, as mulheres da periferia, são trabalhadoras também, né? Estudam, trabalham, enfim. Essas mulheres, elas querem ir para uma passeata para pedir educação com educação. Eu não preciso fazer, claro, se jovens forem fazer, tem alguns jovens que fazem até música, fazem uma dança, tá dentro do setor deles, né, de como é que se diz? É o acadêmico, né, o setor cultural acadêmico do colégio deles ou da faculdade deles que fazem. Esse tipo de manifestação não agrega. Essas mulheres trabalhadoras não vão querer estar nessa manifestação. Manifestação, que eu acho, tem que ser aquela manifestação... Sou desse tempo, tá? Não pode ter, não, mas temos que fazer assim, temos que fazer assado. Olha só, manifestação que eu acho é manifestação de trabalhador. Negro trabalhador, homossexual trabalhador, LGBT trabalhador, entendeu? É o trabalhador, que são todos iguais. Né? Eu não vou ter uma lei de trabalhador diferente para negro, diferente para LGBT, diferente para... Sabe? Eu vou ter uma lei de trabalhador igual, para todo mundo, seja todo mundo. Tem as leis afirmativas que fizeram, que são importantes, tem a lei da homofobia, que são importantes, tem, mas eu estou falando de uma coisa que a gente vai contra um governo que está agitando todo mundo, que está fudendo todo mundo, e a gente precisa pegar a maioria, assim, quando eu falo a maioria, de identidade. Todo mundo é trabalhador. Eu sou trabalhadora.
todo mundo é trabalhador, né? Trabalhador da educação, trabalhador do teatro, trabalhador da música, trabalhador do hospital, de médicos, trabalhador da saúde, enfim, nós somos todos trabalhadores. Nesse tipo de manifestação, eu não preciso ter uma peça de teatro falando. Aquela manifestação ali é para estar todo mundo puto, com uma cara bem puta, e mostrar para eles que a gente não vai sair dali enquanto não sair eles, né? Não adianta você ficar fazendo valsinha. Eu não gosto, sinceramente, não gosto. Eu até cantei em algumas manifestações, mas foram pontuais, da Cinelândia, que eu acho importante, foi pela libertação de Lula. Então, a gente estava ali, não era uma manifestação do povo, que está puto com o governo, sei lá, era uma manifestação pontual, da gente, né, do PT, né? Agora, se tu vai, que reúne todos os partidos, que reúne todo mundo, a pujança de todos, que estão pedindo por democracia, né, que saia o fascismo, dizendo não ao fascismo, não tem que ter essa, cara. Tem que estar todo mundo, ó, pé no chão, a cara bem puta, se possível um punho levantado e mais nada. É um fora esse cara, é o fora fascismo e acabou. Não precisa ter resenha disso, não precisa fazer teatro, não precisa fazer dança, não precisa fazer nada, a gente não está para isso mais. Eu não aguento mais ficar com essa história, mas nossa, a gente pode resolver isso. Não, não pode, a gente tem que resolver indo para a rua e parando tudo, sabe? Não tem, eu não tenho mais esse... Não sei se chama romantismo, mas eu não acredito mais por essas vias, sabe? Eu não vou numa manifestação de mulheres que quem está falando... Olha só, eu fui isso eu posso falar que foi do PT. Que é uma crítica ao PT, outra crítica. Por isso que eu sou PT, porque eu posso fazer crítica. Eu espero que, assim, todos que façam crítica ao PT façam uma crítica construtiva. O PT aprender que ele precisa voltar à base, né? Eu fui para um encontro de mulheres de cultura. Me convidaram, eu fiquei super feliz. Estava a Benedita na mesa. Eu fui fazer um show lá. Aí eu falei assim, olha, estou indo fazer um show, eu vou estar aí já, então não precisa pagar passagem, não precisa pagar hospedagem, não precisa pagar nada. Eu já estou aí. Aí, bom, então participa, né? Porque você é do Rio. Fui para lá. Conheci a governadora a governadora Natal Não sei. Governadora de Natal? Não, Rio Grande do Norte. Natal é cidade. É a capital. Maravilhosa, estava em todos os lugares. A Fátima Bezerra, é isso? Hã? É a Fátima Bezerra? É. Fátima Bezerra, isso. Maravilhosa, estava em todo lugar firme, adorei, conversei com ela, sabe, uma mulher simples pra caramba, estava ali, enfim. Mas aí, isso é um encontro de mulheres, certo? Mulheres na cultura, né? De mulheres na cultura. Aí tu chega, tu tá ouvindo uma música, né, que não é mulher. Não é compositora mulher, não está cantando mulher. E fica tocando, e fica tocando. Eu sou inquieta, né? Aí eu fui perguntar quem é que estava fazendo o negócio. Aí o rapaz que estava no som falou assim, foram as meninas ali que deram o drive. Aí eu fui perguntar às meninas, assim, poxa, hoje não é mulher na cultura? Vocês não prepararam nada de mulheres cantando, compondo, falando? Aí ela falou assim, mas poxa, eu falei assim, não, mas desde que eu cheguei só toca Ney Matogrosso. Aí ela falou, mas o Ney é quase uma mulher. Então, assim, tem umas preparações que a gente tem que se tocar, que de carinho, sabe? De atenção para o que está fazendo. Aquele é um evento de mulher. Tenha atenção no que você está fazendo, tenha o carinho do trabalho que está sendo feito por um monte de gente, né? A gente está lá para fazer... Passou tanta gente bacana lá, mulheres de Belém, mulheres de Manaus,
sabe, apresentando, desfilando, e esse tipo de pensamento reunido nisso. Ah, mas o Ney Matogrosso é quase mulher. Oi! Isso não existe, né? Enfim. Bicho. É isso que eu estou falando, quer dizer, tem que ter um certo cuidado, e o mais importante, isso para mim nem foi tão importante, porque na hora eu falei, aí, e na hora que eu subi, que a Benedita começou a falar, e eu falei também, e eu fui, coloquei lá na frente de todo mundo, está gravado lá, então não é novidade para ninguém. Mas o que mais me preocupa é o PT no Rio de Janeiro se organizar para que a gente possa ter, pelo menos como vereadores, pessoas, né, pessoas que a gente sabe que vai fazer diferença, sabe que pode mudar isso. E o vereador não faz muita coisa, né? Então, eu acho que se a gente começar a ver o vereador como o cara que olha para o cidadão que está naquele bairro, que cuida daquela rua, que cuida do bairro, que depois cuida da cidade, de uma outra maneira, né? É verdade. Uma cidade mais plural, com respeito à sua diversidade. E, gente, é isso. Eu falo pra caramba, depois eu me arrependo de tudo. Depois você edita não tudo. Não se arrependa. Então, Dorena, a gente está indo aqui para a parte final do programa, mas essas críticas ao PT, elas são válidas, né? Porque nós, né, que somos petistas também, digamos assim, somos petistas, né? A gente se sente à vontade para fazer essas colocações, porque a gente quer o melhor do partido. A gente quer aquele PT raiz que era antigamente. Né? Porque PT raiz é ótimo. O PT raiz não é nenhum tipo de crítica, né, aos novos métodos, né, de se fazer política, manifestação, não. Mas eu acho que, concordando com você, que o PT deveria voltar um pouquinho para a raiz mesmo, entendeu? Para a galera de base e para ter um cuidado para não elitizar mesmo inconscientemente, entendeu? Dorina, vamos cantar mais uma para a gente finalizar aqui. O Já que papo você estava falou, tão bom, eu iria mais um tempo. Já que você falou de PT raiz, eu vou cantar uma aqui. Do Marquinhos de Oswaldo Cruz e Luiz Carlos Máximo. Maravilha, manda aí. Sim, tenho raiz, primeira dama imperatriz, sou popular. Podem tentar me podar, podem tentar derrubar, fortalecida eu vou nascer de novo. Podem tentar me podar, podem tentar derrubar, fortalecida vou nascer de novo. Saudosa Jaqueira da Portela, velha companheira guardiã, sou anfitriã da batucada e gurufins, bela amendoeira do pagode em botiquins. Eu sou de Carvalho, sou Jequitibá, ninho de bamba com gar e altar, corre por todo o meu caule o samba verdadeiro. Quando coqueiro espirei o ari, ramifiquei poesia em oiti, folha pautada em linha versada, sou verde bandeira. Sim, tenho raiz, primeira dama imperatriz, sou popular. Podem tentar me podar, podem tentar derrubar, fortalecida vou nascer de novo. Podem tentar me podar, podem tentar derrubar, fortalecida vou nascer de novo. Semente, embrião de um novo samba, derrama o orvalho de emoção. Letra, melodia, o acorde e a canção, fé e testemunho, o poder da criação. E tanta tristeza também já rolou, sangue chibata meu tronco marcou, mas renasci quando vi florescer os palmares. Eu sou a mangueira que dá jamelão, tamarineira já fiz tradição, sombra e trincheira da arte guerreira, meu fruto é o samba, sim, tenho raiz. Maravilha, beleza. E essa letra também serve para gente do PT, da esquerda também. Podem tentar nos podar, podem tentar nos derrubar, mas a gente não vai cair, a gente não cai, estamos sempre na luta. Dorina, foi um prazer. E o nosso povo negro está junto nessa luta, né? E a gente está juntando todo mundo.
A Resistência. gente precisa mudar, é resistência mesmo. Beleza. Fé e resistência. Isso aí, Dorena, nosso tempo se esgotou, infelizmente, mas teremos outras oportunidades de bater mais um papo desse aqui, foi muito bom, tá? Te agradeço a presença, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada. Adorei, Ricardo. Beijo. Tamo junto. Beijo, Dorena. Gente, agradecendo aí a audiência de vocês da TV 247. Até o próximo programa. E não esqueçam, viva a resistência. Tchau.